Ele construiu um império, planejou um casamento luxuoso e convidou a ex apenas para provar que havia vencido. Mas nada o preparou para o momento em que ela atravessou aquele salão elegante, trazendo consigo 3 crianças idênticas a ele. O passado voltou para cobrar seu preço. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 1. O convite. O café já estava frio quando Eduardo Azevedo desviou o olhar da tela do notebook e encarou São Paulo através das paredes de vidro do seu escritório. Do último andar da torre na Avenida Faria Lima, o Jardim Europa parecia uma maquete silenciosa. Ruas arborizadas, carros discretos, gente apressada que não imaginava o que ele estava prestes a fazer. Eduardo fechou o punho, ajustou a gravata de seda azul marinho e ensaiou um sorriso no reflexo do vidro temperado. Era perfeito, não era verdadeiro. Os convites chegaram, Sr. Azevedo, avisou Camila, a assistente, colocando uma caixa preta fosca sobre a mesa de mármore. Eduardo abriu a tampa com dedos precisos. O papel artesanal tinha relevo, a tipografia dourada brilhava sob a luz branca do escritório. Eduardo Azevedo e Laura Meirelles convidam para celebrar seu enlace. Tudo impecável. O anúncio, o luxo, a imagem do casal que a imprensa já chamava de o novo poder. Ele separou um convite específico, aquele que não era protocolo, era intenção. Quero que este seja entregue pessoalmente, disse, sem olhar para Camila. No consultório da doutora Isabela Nogueira, na Clínica Horizonte, na Rua Hungria. Hoje. Camila franziu a testa, como se tentasse lembrar onde havia ouvido aquele nome. A pediatra? Uma velha conhecida, respondeu Eduardo, e a palavra velha saiu como lâmina. Não deixe para a recepção, em mãos. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou com peso. Eduardo girou a cadeira de couro e deixou a memória andar por conta própria. 6 anos antes, ele era só mais um programador, um talento promissor, como diziam, trabalhando 16 horas por dia numa startup sem ar-condicionado, com sonhos grandes e conta bancária pequena. Isabela estudava medicina, dormia pouco e tinha o tipo de coragem que ele invejava, a coragem de exigir. Você precisa escolher, Edu. Eu, ou esse projeto que não termina nunca. Ele escolhera o projeto. Na época, achou que estava sendo responsável. Hoje, chamava aquilo de vitória. O celular vibrou. Notícias sobre a valorização das ações da Azevedo Systems, mensagens de investidores, lembretes do cerimonial. Ele ignorou tudo. Abriu a galeria do aparelho e encontrou uma foto antiga que jurava ter apagado. Isabela sorrindo num domingo de sol, sentada num banco do Parque do Povo, cabelo castanho preso de qualquer jeito, olhos brilhando como se o futuro fosse simples. Eduardo ficou encarando por tempo demais. Depois, deletou com força. O gesto não apagou nada dentro dele. Senhor Azevedo. A voz de Camila apareceu no interfone. A senhora Helena Duarte chegou para a reunião do conselho. Manda entrar. Helena Duarte entrou com a elegância de quem não pede licença porque não precisa. Aos 40 e poucos, era a conselheira que transformara o programador em CEO. Terno impecável, perfume discreto, olhos que percebiam o que os outros fingiam não ver. Soube que os convites chegaram, disse, sentando-se sem esperar. Inclusive o dela. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Você sempre sabe de tudo. Eu pago caro por esse hábito, respondeu Helena com um sorriso calculado. E por isso mesmo vou te perguntar, tem certeza de que quer abrir essa porta? Eduardo se inclinou para a janela, observando a cidade. Quero que ela veja, disse baixo. Quero que ela veja o que eu construí. Quero que ela entenda o que perdeu quando me deixou. Ela me tratou como um risco. Agora eu sou a certeza. Helena o estudou por um instante, como se calculasse consequências em silêncio. Vingança é um prato que se come frio, mas às vezes o frio é seu, murmurou.
O passado guarda surpresas. Surpresa nenhuma muda fato, cortou ele. Em 2 semanas eu caso com Laura. A cerimônia vai ser na Vinícola Santa Aurora, em Itupeva. A imprensa inteira vai estar lá. Isabela vai estar lá, e eu vou encerrar essa história. Helena não discutiu. Apenas ajeitou o relógio no pulso e anotou algo no tablet, como se registrasse uma decisão que depois seria cobrada. Naquela mesma tarde, na Zona Sul, o consultório de Isabela Nogueira estava silencioso quando o envelope dourado chegou. Era o tipo de papel que não combina com corredores de clínica cheios de crianças gripadas, brinquedos de plástico e cheiro de álcool. A secretária, Márcia, entregou em mãos. Pediram para entregar diretamente para a doutora. Isabela sentiu o peso do envelope, mais pesado do que deveria. Reconheceu o logotipo. O coração acelerou, mas o rosto permaneceu firme. Ela abriu com cuidado, leu o nome dele e o da noiva. E por um segundo, o ar pareceu faltar. O telefone tocou. Era Clara, a melhor amiga que sabia de quase tudo. Os meninos já jantaram, disse Clara, sem rodeios, e já estão inventando moda, como sempre. Isabela olhou para o convite outra vez. Recebi o convite do casamento dele. Houve um silêncio do outro lado, desses que tem pergunta e medo dentro. Ele não sabe, né? Isabela fechou os olhos. Viu 3 rostinhos, 3 risadas, 3 personalidades que só ela conseguia distinguir sem esforço. Não. E agora ele está me convidando para ver ele ser feliz com outra. Você vai? Isabela respirou fundo. A resposta veio antes do pensamento. Vou. Subiu as escadas do sobrado simples no Jardim Paulistano, perto demais do Jardim Europa para ser coincidência, aconchegante demais para parecer derrota. No quarto, encontrou Theo, Rafael e Daniel, tentando ajudar Rosa, a babá, a juntar os cacos de um vaso quebrado. 3 ternurinhas iguais, cabelos castanho claros penteados com esforço, olhos verdes que em noites silenciosas lembravam a ela de um nome que nunca disse em voz alta. Mãe! Gritaram em coro. Não foi eu, foi ele, acusou um. Mentira, foi você, rebateu o outro. Isabela riu apesar do aperto no peito. Ajoelhou-se, abraçou os 3 e beijou suas testas. Hoje eu vou contar uma história, disse. Uma história de quando eu era estudante e conheci um programador teimoso. Os 3 se acomodaram nas camas, curiosos. Isabela segurou o convite sem deixar que eles vissem o nome. Ainda. E essa história termina com quê? Perguntou Theo, sempre o mais sensível. Isabela olhou para os filhos e pela primeira vez em muito tempo teve certeza do que queria. Termina com a verdade, respondeu, e com a gente sendo forte. Lá fora, São Paulo seguia indiferente, mas dentro daquela casa, um plano antigo começava a ruir e outro bem maior começava a nascer. Em 2 semanas, no Jardim Europa e além dele, Eduardo Azevedo descobriria que algumas escolhas não se provam com dinheiro, se provam com consequências. Naquela noite, Eduardo ficou até tarde, aprovando detalhes do cerimonial sem realmente enxergar nada. Orquídeas importadas, taças de cristal, músicos, lista de fotógrafos. O que ele queria era apenas a cena que ensaiava na cabeça. Isabela entrando e percebendo diante de todos que ele tinha vencido. O pensamento era vergonhoso, mas o alimentava. Ao sair, encontrou Helena Duarte no corredor, como se ela o esperasse. Você vai mesmo usar o casamento como revanche? Ela perguntou sem rodeios. Eu só quero encerrar essa história, respondeu ele, apertando o paletó contra o corpo. Helena sustentou o olhar. Encerrar não é o mesmo que humilhar, e você está colocando muita energia numa pessoa que diz que já superou. Eduardo não respondeu. Entrou no elevador e sentiu, pela primeira vez em anos, uma pontada de dúvida. Do outro lado da cidade, Isabela guardou o convite na gaveta do consultório, mas ele parecia pesar mais do que papel. Naquela semana, comprou ternos para os meninos em uma loja discreta do Iguatemi.
Quando os três ficaram lado a lado, a vendedora sorriu. Nossa, parecem até clonados. Isabela devolveu um sorriso curto. É a genética fazendo piada. Na segunda-feira, Camila voltou ao escritório de Eduardo com a confirmação. Doutora Isabela Nogueira confirmou presença e marcou para 4 pessoas. 4? Eduardo franziu a testa. Sim, senhor. Ele tentou imaginar quem seria o apoio dela, mas uma inquietação estranha subiu pela nuca, como se alguém tivesse apagado a luz por um segundo. Eduardo encarou o convite que sobrara na caixa e percebeu que, sem saber, acabara de convidar o passado inteiro para sentar na primeira fila. Naquela mesma noite, Laura perguntou se ele estava feliz enquanto testava o vestido na cobertura dos jardins. Eduardo respondeu, claro, com um sorriso ensaiado, mas por dentro só ouvia a palavra 4, repetindo. Antes de dormir, abriu a lista de convidados de novo, parou no nome de Isabela e sentiu um medo irracional. E se o que ela trouxesse não fosse companhia, e sim a verdade? E pela primeira vez, ele teve a certeza de que a cerimônia não seria sobre ele, nem de longe. Capítulo 2. A chegada. A sexta-feira anterior ao casamento amanheceu úmida e cinzenta, típica de São Paulo, quando o verão ensaia a aparecer, mas ainda não decide. Para Eduardo Azevedo, no entanto, o clima não tinha importância. O que ocupava seu pensamento era um número que insistia em repetir, como um aviso: 4. 4 pessoas. 4 nomes no RSVP de Isabela Nogueira. No edifício envidraçado da Azevedo Systems, no Jardim Europa, ele atravessou o corredor ladeado por telas de LED que exibiam resultados, metas e frases motivacionais escolhidas pelo marketing. Tudo ali parecia desenhado para lembrar ao mundo quem ele era. Ainda assim, quando entrou em sua sala e fechou a porta, Eduardo se sentiu menor do que em qualquer época da faculdade. Confirmação final do cerimonial, disse Camila, colocando um tablet sobre a mesa. Orquídeas brancas, arranjos minimalistas, luz quente no corredor central e banda de jazz no coquetel. Eduardo fingiu interesse. Seus dedos, porém, foram direto ao item que importava. A doutora Isabela começou. Está confirmada, completou Camila, antecipando-se. Para 4 pessoas. Chega às 10 em ponto. Pediu estacionamento discreto. A palavra discreto provocou uma fisgada. Isabela nunca gostou de espetáculo. Na época da faculdade, bastava um banco de praça e um café barato para ela se sentir em paz. Eduardo, por outro lado, sempre buscou grandeza, como se o tamanho das coisas pudesse calar o medo de fracassar. Ela não mencionou quem vem com ela? Perguntou. Não, senhor. Apenas os 4 nomes, mas o sistema de RSVP veio sem detalhes. O mensageiro disse que era família. Eduardo assentiu, tentando sustentar a expressão neutra. Assim que Camila saiu, ele abriu a gaveta e tirou uma pasta antiga, guardada ali como se fosse arquivo morto. Dentro havia recortes de jornal sobre a empresa, contratos históricos e uma foto amassada da época da USP. Isabela sorria, segurando um livro de pediatria. Ele quase a apagou dali, mas não conseguiu. Guardou de volta, irritado com a própria fraqueza. Do outro lado da cidade, Isabela terminava o último atendimento do dia com mãos firmes e voz calma. A mãe de uma criança com bronquite agradeceu emocionada. Assim que a porta se fechou, a médica apoiou as mãos na mesa e respirou fundo. Aquele convite não era apenas um papel bonito, era uma armadilha e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de parar de fugir. Em casa, no sobrado aconchegante perto do Jardim Paulistano, os trigêmeos corriam de um cômodo ao outro como se fossem movidos por um motor invisível. Rosa, a babá, tentava manter alguma ordem. Capacete na cabeça antes de subir no sofá, brigou sem muita convicção. Mãe, a gente vai ver o casamento do moço rico? Perguntou Rafael, o mais curioso. Isabela congelou por um segundo. Quem falou isso? A tia Clara,
respondeu Daniel sem maldade. Ela disse que você vai num lugar chique. Isabela sentou-se com os três na sala, escolhendo palavras como quem pisa em vidro. Amanhã a gente vai a uma festa importante, explicou. Mas é importante que vocês se comportem bem como príncipes. Theo, sempre mais sensível, franziu a testa. E por que você tá com cara de triste? Isabela forçou um sorriso. Não é tristeza. É coragem. À noite, quando os meninos dormiram, Isabela abriu a caixa antiga no armário. Lá estavam os exames do início da gravidez, a primeira foto do ultrassom e um envelope que nunca teve destino. Eduardo, escrito de próprio punho. Dentro, uma carta curta que começava com "Preciso te contar uma coisa" e terminava com "Por favor, me escuta". Ela leu em silêncio e sentiu as lágrimas queimarem, mas não caiu. Já chorara o suficiente em 5 anos. Agora precisava apenas de firmeza. No mesmo horário, em outro apartamento, Laura Meirelles encarava o vestido pendurado, tentando convencer a si mesma de que o desconforto era apenas nervosismo. Sua mãe repetia elogios, a maquiadora falava sobre luz e ângulos, e as mensagens do Instagram explodiam em corações. Laura, porém, não conseguia ignorar o brilho estranho nos olhos de Eduardo quando ele mencionava uma amiga da faculdade. Aquilo não era saudade, era acerto de contas. Sábado chegou com sol. A vinícola Santa Aurora, em Itupeva, parecia um cenário pronto para a revista. Parreiras alinhadas, pedrinhas brancas no caminho, arranjos elegantes e funcionários treinados para sorrir sem olhar demais. Às 9h30, Eduardo já estava no local. Ajustava detalhes, revia o cronograma, reclamava de um pano fora do lugar. Nada era suficiente para acalmar a ansiedade que crescia. Helena Duarte apareceu cedo, impecável, e ficou observando sem se aproximar. Havia nos olhos dela uma tensão rara, como se calculasse o desmoronamento de um prédio antes do primeiro estalo. "Você está tremendo", ela comentou quando Eduardo passou por perto. "Estou apenas com pressa", mentiu. "Pressa de quê? De vencer alguém que nem está competindo?" Eduardo ignorou a provocação. Olhou para o portão principal. Cada carro que entrava parecia carregar um julgamento. Até que, finalmente, um Jeep cinza estacionou com discreta firmeza. Eduardo parou. A porta do motorista abriu e Isabela desceu primeiro. Vestia azul marinho, elegante sem exagero, maquiagem leve, postura ereta. Ela não parecia uma mulher derrotada. Parecia alguém que decidiu não mais pedir permissão para existir. Então, 3 meninos desceram do banco de trás. 1, 2, 3. Ternos infantis escuros, camisas brancas, gravatas pequenas, cabelos castanho claros penteados com cuidado e olhos verdes que atingiram Eduardo como um soco. Por alguns segundos, o mundo perdeu o som. Ele ouviu apenas o próprio coração batendo, pesado, descontrolado, como se tentasse fugir do peito. Isabela segurou as mãos dos 3 e caminhou pelo caminho de pedrinhas sob olhares que começavam a se acumular. "São gêmeos?", cochichou uma convidada. 3, corrigiu outra, sem piscar. Eduardo tentou mover as pernas, mas parecia pregado ao chão. As crianças passavam por ele como uma lembrança materializada. Um detalhe o destruiu. Theo franziu a testa do mesmo jeito que Eduardo fazia quando criança, quando tentava entender algo difícil. Helena, ao fundo, empalideceu. Ela não precisava de explicação. Seu celular vibrou e uma mensagem antiga de número desconhecido reapareceu como fantasma na memória. "Preciso falar com ele, é urgente." Ela havia apagado, bloqueado, enterrado. No quarto da noiva, Laura recebeu uma foto enviada por alguém que não se identificou. Era Isabela ao lado dos 3 meninos entrando na vinícola. A legenda era simples. "Agora você entende." Laura sentiu o estômago embrulhar. A perfeição que ela vendia para o mundo se quebrou em silêncio. No caminho para o salão, Rafael apontou para as luzes penduradas e sorriu. "Parece festa de filme, mãe."
Isabela apertou a mão dele. Sim, meu amor. Só que hoje o filme é da nossa vida. Eduardo, enfim, encontrou forças para dar um passo. Isabela ergueu os olhos e o encarou. Não havia provocação, não havia raiva. Havia apenas um limite claro. Ela não seria mais uma lembrança apagada. As crianças olharam para Eduardo com curiosidade pura, sem saber o peso do que carregavam. Daniel inclinou a cabeça. Mãe, por que esse moço parece com a gente? A pergunta atravessou o ar como um trovão abafado, e Eduardo sentiu que tudo o que planejou por anos desmoronava ali, diante de todos. O convite que ele enviara para humilhar voltou como sentença. O burburinho cresceu como maré. Celulares surgiram discretos, sussurros cruzaram o jardim, e até os funcionários do cerimonial trocaram olhares aflitos. Camila correu até Eduardo. Senhor, quer que eu chame a segurança? Ele não respondeu. A garganta travou. 5 anos. Não podia existir 5 anos sem ele. Isabela manteve o passo firme e se abaixou para ajeitar a gravata de Theo. Lembrem do combinado, educação e calma. Sim, mamãe, disseram os três. Helena observava de longe, o rosto pálido. Na mente dela, flashes, e-mails filtrados, visitas barradas, ele está em reunião. Tudo que havia enterrado começava a gritar. Quando Isabela parou a poucos metros, encarou Eduardo sem desafio, apenas com limite. A gente vai conversar, disse baixo, pelo bem deles. Eduardo assentiu, como quem aceita um veredito. E naquele instante entendeu que o convite enviado para humilhar tinha voltado como sentença. Ao longe na ala da noiva, alguém chorou e uma porta bateu. A música de recepção começou cedo demais, tentando encobrir o desconforto. Mas nada ali conseguia abafar a pergunta. Quem eram aquelas crianças? Ali. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 3. O altar quebrado. O salão principal da vinícola Santa Aurora parecia um cenário de comercial. Cadeiras douradas, alinhadas, corredor central coberto por pétalas claras, taças de cristal esperando o brinde e um painel de parreiras ao fundo, iluminado para parecer eterno. Mas, por trás da música suave e do perfume das flores, havia um ruído novo, aquele tipo de tensão que não aparece nas fotos. Eduardo Azevedo ficou parado perto do altar, tentando respirar como se ainda tivesse controle. O cerimonial repetia orientações no ponto eletrônico, fotógrafos testavam lentes, convidados se acomodavam com sorrisos de etiqueta. E, na quarta fileira, Isabela Nogueira se sentou com os trigêmeos, mantendo-os juntos, como se o salão inteiro fosse um lugar perigoso demais para crianças. Theo encarava o teto, curioso. Rafael tentava contar quantas luzes havia penduradas. Daniel, mais inquieto, mexia no nó da própria gravata. Isabela passou a mão pelos 3 ombros e sussurrou. Lembrem do combinado. Educação. E se eu pedir, vocês vêm comigo sem discutir. Sim, mamãe, responderam em coro. A mesma resposta, o mesmo tom, a mesma cadência. Eduardo sentiu o peito apertar de novo. Não era possível que o universo fosse tão cruel e tão matemático. Senhor, Camila aproximou-se pálida. A imprensa já está lá fora. E a noiva perguntou por que uma pediatra entrou com 3 crianças. Eduardo apertou a mandíbula. Diz que é um mal-entendido, diz que... A frase morreu antes de nascer. Qualquer mentira ali soaria ridícula. Helena Duarte observava tudo do fundo do salão, imóvel, como se fosse parte da decoração. O celular vibrava sem parar no bolso do blazer, mas ela não atendia. Havia coisas que já não se resolviam com ligações. A marcha nupcial começou. 1 vez, 2, 3. O corredor ficou vazio. Um sussurro percorreu o salão.
Ela está atrasada? Deu ruim? É marketing? Eduardo manteve o sorriso de fachada, mas seus olhos procuravam apenas um ponto. Isabela. Ela não desviava. Não havia triunfo no rosto dela, nem prazer. Havia firmeza e um cansaço antigo, como se carregasse aquela verdade nas costas havia tempo demais. A porta lateral se abriu com força, interrompendo a música. Laura Meirelles surgiu sem seguir o protocolo. Vestido impecável, maquiagem borrada, o buquê apertado como se fosse uma arma. Ela não caminhou pelo corredor. Caminhou direto. Acabou, disse alto o suficiente para atravessar a vinícola inteira. O silêncio que veio depois foi pesado, quase físico. Eduardo desceu um degrau do altar. Laura, você está nervosa. A gente conversa lá fora. Laura riu, um som curto e amargo. Nervosa? Eu recebi provas, Eduardo. E-mails, mensagens, pesquisas. Você não está casando comigo por amor. Você está usando esse casamento como palco. Ela girou o corpo, apontando para Isabela e para as crianças. Você convidou essa mulher para humilhá-la. E agora eu entendi por quê. Eduardo sentiu o sangue subir ao rosto. Você não sabe do que está falando. Eu sei o suficiente, Laura respondeu. E o suficiente para não ser cúmplice. As câmeras dos convidados começaram a erguer-se discretamente, como girassóis em direção ao escândalo. Eduardo estendeu a mão para Laura, tentando recuperar o controle. Laura, por favor. Ela recuou. Você sabia? Perguntou, a voz quebrando. Sabia que ela tinha filhos? Eduardo não respondeu. O silêncio foi a confissão. Laura abriu a mão e deixou a aliança cair no chão. O metal tilintou no mármore, ecoando como um martelo. Espero que tenha valido a pena, disse ela, antes de virar e sair pela mesma porta. O salão explodiu em murmúrios. Executivos se levantaram para sair sem parecer que estavam fugindo. Influenciadores filmaram com o celular escondido entre flores. Alguém chamou o cerimonial. Alguém chamou segurança. Eduardo desceu do altar num impulso, mas a voz de Isabela o segurou. Não, ela disse, firme, sem gritar. Você não vai transformar isso numa cena. Não na frente deles. Ele parou. Pela primeira vez, parecia pequeno. Daniel puxou a manga da mãe confuso. Mãe, ela tá brava com o moço parecido com a gente? Isabela respirou fundo. É conversa de adulto, amor. Theo, no entanto, não tirava os olhos de Eduardo. Havia algo na forma como ele segurava as mãos, como se não soubesse onde colocá-las, que parecia familiar demais. Você tá triste? Theo perguntou, com a sinceridade de quem não aprendeu a mentir. Eduardo engoliu em seco. Eu estou confuso. Rafael inclinou a cabeça, estudando o rosto dele como quem monta um quebra-cabeça. Você conhece a gente? O coração de Eduardo falhou uma batida. Ele olhou para Isabela, pedindo orientação sem palavras. Ela apertou os lábios, e quando falou, sua voz saiu baixa, controlada. Meninos, a gente vai embora agora. Mas eu quero saber, insistiu Daniel, já irritado com segredos. Isabela segurou as 3 mãos ao mesmo tempo. Agora não. Eduardo avançou um passo desesperado. Isabela, espera, por favor, eu preciso entender. Ela o encarou como quem encara um incêndio, com atenção e com distância. Entender não apaga 5 anos, respondeu. E hoje você não vai entender nada, olhando para eles como se fossem um troféu ou um castigo. Eles são pessoas. Eduardo fechou os olhos por um segundo. A palavra pessoas doeu mais do que qualquer acusação. Eu não sabia, ele disse finalmente. Eu juro que eu não sabia. Helena, ao fundo, sentiu o estômago revirar. Jura porque acredita, pensou. E porque eu fiz questão. Isabela puxou os meninos para perto do corredor de saída. Os convidados abriram espaço, curiosos e assustados. Eduardo caminhou ao lado sem tocar, como se tivesse medo de quebrar algo só por existir perto. A gente vai conversar, Isabela disse sem olhar para ele. Mas não aqui, não assim. Você quer mesmo fazer o que é certo? Então pare de pensar em você por 5 minutos. Eduardo assentiu, incapaz de argumentar. No estacionamento o ar estava mais frio.
Isabela abriu a porta do Jeep e ajudou cada um a entrar. Antes de fechar, Daniel soltou a pergunta que ninguém conseguiu impedir. Mãe, ele é nosso pai? A palavra pai caiu no chão como a aliança de Laura. Eduardo ficou imóvel. Isabela demorou 1 segundo a mais do que deveria para responder. A gente vai falar sobre isso, disse por fim. Eu prometo. Eduardo deu um passo, a voz falhando. Eu posso ver eles de novo? Isabela fechou a porta, respirou, e só então o encarou de frente. Depende do que você fizer a partir de agora, Eduardo. Depende se você vai ser homem ou personagem. Ela entrou no carro e deu partida. O Jeep saiu devagar pela estrada de terra, levando embora o som das risadas infantis e deixando Eduardo com o vazio de tudo o que ele achou que controlava. No alto da vinícola, a música recomeçou por obrigação, mas ninguém mais parecia ouvir. E dentro do peito de Eduardo Azevedo, a vingança que ele arquitetara por anos finalmente se revelava pelo que sempre foi, uma armadilha. Só que dessa vez, o preso era ele. Horas depois, já de noite, Eduardo voltou para a suíte reservada na vinícola com o estômago embrulhado. O celular explodia. Jornalistas, conselheiros, notificações. Ele desligou tudo. Não era a reputação que queimava, era a sensação de ter perdido algo que nem sabia que existia. Helena apareceu na porta séria. Precisamos conter danos. O conselho quer uma nota oficial. Dane-se o conselho. Eduardo cortou. O que eram aquelas crianças? Helena hesitou 1 segundo. Foi o suficiente. Você sabia, ele insistiu. Você me avisou sobre surpresas. Eu tentei proteger a empresa. Ela respondeu num fio de voz. Era um investimento enorme, uma vida inteira. Eduardo deu um passo. Proteger de quê? De fraldas? De ser pai? Helena apertou os lábios e, sem perceber, deixou escapar. 3 crianças mudariam tudo naquela época. A palavra 3 ecoou. Eduardo empalideceu. Como você sabe que eram 3? Perguntou, perigoso de calmo. Helena não respondeu. O silêncio dela gritou. Eduardo abriu o laptop e puxou backups antigos, filtros de e-mail, registros esquecidos. Às 2 da manhã, encontrou uma regra criada 6 anos antes. Qualquer mensagem com Isabela e urgente era enviada para uma pasta chamada arquivo. Ele encarou a tela sentindo o chão sumir. Do outro lado da cidade, Isabela deitou-se no quarto dos meninos e ouviu Daniel murmurar meio dormindo. Mãe, ele é nosso pai. Ela beijou as testas dos 3, engoliu o choro e sussurrou. Amanhã a gente começa a contar a verdade, do jeito certo. E pela primeira vez, Eduardo percebeu. Sua vingança não tinha destruído Isabela. Tinha destruído apenas a mentira que o mantinha confortável. Para sempre. Capítulo 4. As consequências. A manhã seguinte ao casamento que não aconteceu, nasceu barulhenta demais para quem não dormiu. Antes das 8, o celular de Eduardo Azevedo já parecia um alarme sem botão de desligar. Chamadas do conselho, mensagens de assessores, alertas de portais e prints de grupos que ele nem sabia que existiam. Do alto da cobertura no Jardim Europa, São Paulo estava nítida, cruelmente linda, como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, Eduardo sentia que tinha sido desmontado peça por peça. Ele não abriu as notícias. Não quis ler a palavra escândalo ao lado do próprio nome. Em vez disso, encarou a mesa de jantar, onde ainda havia 2 convites extras e um arranjo de flores que cheirava a promessa quebrada. Respirou fundo e, pela primeira vez em anos, se perguntou algo que nunca admitiria em voz alta. Quantas vezes Isabela tentou falar com ele? E quantas vezes alguém impediu? No prédio da Azevedo Systems, a rotina era um teatro improvisado. Camila distribuía ordens com um sorriso de emergência, o jurídico pedia alinhamento de narrativa, e a equipe de comunicação redigia notas frias como gelo. Helena Duarte chegou cedo e percebeu os olhares. Não eram de admiração, eram de cálculo. Quando o elevador fechou, ela sentiu um aperto estranho, como se o ar do prédio tivesse mudado de densidade.
Eduardo apareceu no início da tarde, sem o terno de costume, a barba por fazer, a gravata inexistente, o olhar mais escuro do que a Faria Lima em dia de chuva. Caminhou direto para sua sala, fechou a porta e digitou uma senha antiga no computador, como se abrisse um cofre que não queria ver por dentro. Chamou Camila. Quero os backups de e-mail de 6 anos atrás. Todos. Sem filtro, disse curto. Camila engoliu seco. Senhor, isso vai envolver a política de retenção. E a senhora Helena. Sem filtro, repetiu Eduardo, agora olhando nos olhos dela. E eu quero a lista de quem tinha permissão de administrador naquela época. Camila assentiu e saiu quase correndo. Do outro lado da cidade, Isabela Nogueira tentava manter a vida normal. E essa era a parte mais injusta. Era segunda-feira, dia de escola. E os trigêmeos tinham que existir como crianças de 5 anos, mesmo que a internet quisesse transformá-los em manchete. Ela preparou o café, cortou frutas, arrumou mochilas. Theo estava quieto demais. Rafael fazia perguntas pela metade. Daniel olhava à porta como se esperasse alguém. Mãe, aquele moço volta? Theo perguntou por fim, segurando o copo com as 2 mãos. Isabela se agachou na altura dos 3. A gente vai conversar depois. Hoje vocês só precisam ser crianças, tá? Disse, com uma firmeza que escondia tremor. Na porta da escola havia fotógrafos. Não muitos, mas o suficiente para ferir. Isabela estacionou longe, entrou com os meninos de cabeça erguida e pediu uma reunião rápida com a diretora. Reforço de segurança, orientação para professores, nenhuma foto dentro. A diretora foi gentil, mas preocupada. Isabela saiu com um nó no estômago e a certeza de que, a partir dali, ela teria que lutar 2 guerras ao mesmo tempo, proteger os filhos e enfrentar Eduardo sem se destruir. No escritório, o primeiro lote de arquivos chegou no fim da tarde. Eduardo abriu a pasta Arquivo e sentiu o mundo inclinar. Havia dezenas de mensagens com o assunto Preciso falar com você. É urgente. Por favor, me atende. Todas redirecionadas automaticamente. E no log, um nome se repetia como martelo. Helena Duarte. Ele chamou Helena. Ela entrou com a elegância habitual, mas havia um microsegundo de hesitação antes do sorriso. O conselho quer uma nota oficial. As ações caíram 12% no pré-mercado, começou. Eduardo empurrou a tela do notebook para ela. Lê, disse. Helena leu as primeiras linhas e o rosto perdeu cor. Eduardo, isso não é o que parece. Então me explica por que uma regra de filtro com teu ID jogou os e-mails dela no lixo. A voz dele saiu baixa, controlada, mais perigosa do que grito. Me explica por que existem registros de visita dela ao prédio e por que a recepção anotou não autorizar subir. Helena manteve o queixo erguido. Eu protegi a empresa. Protegi você. Naquela época, um escândalo teria destruído tudo. Escândalo? Eduardo riu sem humor. Você está chamando meus filhos de escândalo? O silêncio de Helena foi resposta demais. Eduardo se levantou. Você não tinha esse direito. Se eu não tivesse feito, o investidor teria recuado. Você teria voltado a ser só mais um programador cansado. Helena retrucou, e a máscara finalmente rachou. Eu vi o futuro da empresa. Eu vi o seu futuro. E apagou o meu presente. Eduardo disse quase sem voz. Apagou 5 anos. Helena tentou dizer algo, mas o celular de Eduardo vibrou com uma mensagem. Número desconhecido. Ele abriu. Se você encostar nos meus filhos com advogados e câmeras, eu corto qualquer conversa. Se você quiser fazer certo, comece sendo humano. Isabela. Ele ficou imóvel. Aquela frase era a primeira coisa real no meio do caos. Respirou. Digitou uma resposta curta, sem pose. Eu encontrei os e-mails. Eu não sabia. Posso te ver? Só para conversar. Sem imprensa. Sem teatro. Demorou. Minutos que pareceram horas. Cafeteria na rua Groenlândia. Amanhã, 15 horas. Sozinhos. Eduardo soltou o ar, como se tivesse prendido por anos. Naquela noite, Laura Meirelles estava a milhares de quilômetros dali, em um quarto de hotel em Paris,
tentando dormir com o som da vergonha. O telefone tocou mais uma vez com o nome de Eduardo na tela. Ela deixou tocar até parar. Em seguida, abriu um e-mail anônimo com anexos, prints, datas, provas. O assunto dizia: ela sabia. Laura leu e sentiu raiva, mas não por si, por perceber que tinha sido usada como vitrine para uma vingança que nem era dela. No dia seguinte, Eduardo chegou à cafeteria antes do horário. Sentou no fundo, longe das janelas. Não queria espectadores. Quando Isabela entrou, o lugar pareceu diminuir. Ela não veio com vestido de festa. Veio com a simplicidade firme de quem está cansada de ser subestimada. Sentou e colocou uma pasta sobre a mesa. Eu não vim para brigar, ela disse. Vim para estabelecer limites. Eduardo engoliu. Eu mereço ouvir, respondeu. Isabela abriu a pasta. Cópias de e-mails, registros de visita, um ultrassom antigo com 3 pontos circulados. Eu tentei, ela disse, e a voz não tremeu. 3 vezes pessoalmente, dezenas por e-mail. E quando percebi que alguém bloqueava tudo, eu parei. Porque eu estava grávida de 3, Eduardo. Eu não tinha tempo para implorar. Eduardo olhou o ultrassom como se fosse um idioma impossível. Eu teria ido atrás. Ele murmurou. Teria. Isabela inclinou a cabeça. Você estava se tornando o homem que é hoje. Eu não quis virar nota de rodapé na tua ascensão. Eu quis proteger eles. Eduardo passou as mãos pelo rosto. E eu quis te humilhar, confessou, e as palavras saíram como ácido. Eu mandei o convite para te ver sofrer. Eu achei que você tinha me descartado. Isabela respirou fundo. Eu errei em coisas também, ela admitiu. Mas nunca fiz jogo com crianças. Então daqui para frente é simples. Eles não são teu marketing, teu troféu, nem tua reparação. Você quer fazer parte? Vai ter que merecer com presença, com paciência, um dia de cada vez. Eduardo assentiu, e a primeira lágrima que ele não conseguiu segurar caiu sem cerimônia. Eu posso conhecer eles do jeito certo? Perguntou. Isabela olhou para a xícara de café, pensou por um segundo e respondeu. Amanhã, treino de natação. Você vai como amigo antigo, sem dramatização. Você observa, ajuda no que eu pedir e aceita se eles não quiserem proximidade. Eu aceito, Eduardo disse rápido, como se pudesse perder a chance se piscasse. Quando Isabela se levantou, ele perguntou num fio de voz. Você me odeia? Ela parou. Eu não tenho energia para te odiar, Eduardo. Eu tenho 3 meninos para criar. O resto a gente resolve com verdade. Ela saiu. Eduardo ficou olhando a porta fechar e percebeu que a batalha real não seria contra a internet, nem contra o conselho, nem contra Helena. Seria contra o próprio ego. À noite, no sobrado, Theo perguntou de novo. Mãe, ele é nosso pai? Isabela sentou na beira da cama. Ele pode ser se ele aprender a ser, respondeu. E se vocês permitirem. Rafael abraçou o travesseiro. E se ele for embora? Isabela beijou os 3. Então, eu continuo aqui, como sempre estive. Mas desta vez, eu não vou permitir que ninguém apague a nossa história. Do outro lado da cidade, Eduardo fechou o laptop, ignorou o conselho e abriu o calendário. Pela primeira vez, marcou algo que não comprava. Natação 16 horas. E entendeu que consequência não era castigo, era começo. Agora, capítulo 5. Novos começos. Na terça-feira, às 3h55 da tarde, Eduardo Azevedo estacionou o carro a 2 quadras do clube de natação. Não queria causar alvoroço. Deixou o relógio caro no porta-luvas. Tirou o paletó que havia colocado por reflexo e respirou, como quem entra em um lugar sagrado. No vidro do retrovisor, viu o próprio rosto cansado e, pela primeira vez, não tentou corrigir nada. Isabela já estava lá quando ele chegou. Sentada na arquibancada, segurava uma garrafinha d'água e uma mochila infantil com desenhos. Os 3 meninos se alinhavam na borda da piscina, usando toucas azuis e óculos tortos, discutindo em sussurros sobre quem faria a melhor virada. A professora apitou e eles mergulharam quase ao mesmo tempo, desajeitados e felizes.
Você veio, Isabela disse, sem sorrir, mas sem dureza. Eu disse que viria, Eduardo respondeu baixinho. E eu vou continuar vindo. Isabela fez um gesto para ele sentar um pouco mais afastado, onde ninguém ouviria a conversa. Eduardo obedeceu sem reclamar. Era estranho para ele aceitar instruções sem negociar, sem liderar, sem controlar. Mas naquele lugar ele não tinha título. Tinha apenas o que era. Theo foi o primeiro a notar. Saiu da água escorrendo e ficou encarando Eduardo como se tentasse lembrar um sonho. Você é o amigo da mamãe? Perguntou. Eduardo olhou para Isabela pedindo permissão com os olhos. Sou, respondeu, escolhendo o tom mais simples. Eu conheço sua mãe há muito tempo. Rafael apareceu logo atrás, empolgado. Você sabe nadar? Mal e mal, Eduardo confessou, e os meninos riram. Daniel, o mais direto, ficou sério. Por que você estava naquela festa? A moça chorou. Eduardo sentiu uma pontada. A imagem do altar quebrado voltou, mas ele não fugiu dela. Eu fiz coisas erradas, disse, e eu estou tentando consertar. Daniel franziu a testa do mesmo jeito que Eduardo franze quando está diante de um problema difícil. Aquilo acertou Eduardo por dentro. Depois do treino, Isabela levou os três para o vestiário e pediu que Eduardo esperasse do lado de fora. Ele esperou. Quando saíram, Theo segurava uma toalha como capa de super-herói. Rafael falava sem parar sobre tempo e pontuação. E Daniel carregava a própria mochila com uma seriedade adulta. Vamos tomar um sorvete? Isabela sugeriu como teste. Eduardo assentiu. Na sorveteria da rua Iguatemi, um casal reconheceu Eduardo e apontou discretamente. Ele sentiu o impulso de se esconder, mas Isabela encarou o balcão, tranquila, como quem não dá palco. Eduardo entendeu o recado e fez o mesmo. Sentaram no canto. Os meninos escolheram sabores diferentes, e por alguns minutos tudo pareceu normal. Até que Theo, com o rosto lambuzado, soltou a pergunta que nenhum adulto consegue prever. Você é nosso pai? O mundo parou por um segundo. Eduardo ficou sem ar. Isabela colocou a colher no potinho, com calma. Theo, ela começou. Eduardo ergueu a mão pedindo a vez, com respeito. Eu acho que eu sou, disse devagar. Mas eu não quero que vocês acreditem só porque eu estou dizendo. Eu quero provar com atitudes, com presença. Eu não estive antes porque eu não sabia. E eu sinto muito. Rafael arregalou os olhos. Se é verdade, então você tem o mesmo olho que a gente. Daniel não sorriu. Se você é, por que não veio? Eduardo não tentou justificar com orgulho. Porque eu fui impedido e porque eu fui cego, respondeu. Eu estava tão preocupado em crescer, em vencer, em parecer forte, que eu deixei de ser humano e alguém aproveitou isso. Isabela não o interrompeu. A sinceridade dele era finalmente útil. Naquela noite, Eduardo voltou para casa e não ligou para o conselho. Em vez disso, enviou uma mensagem para Helena Duarte. Amanhã, 8h, reunião com jurídico. Traga seus acessos e suas justificativas. Não havia mais espaço para desculpas estratégicas. O assunto agora tinha nome: 5 anos roubados. No dia seguinte, Helena chegou com advogados. Tentou manter a postura. Eduardo, eu fiz o que achava necessário. Você fez o que te mantinha indispensável. Ele cortou sem gritar. Você mentiu, filtrou, bloqueou. Você decidiu por mim. Helena apertou os lábios. Eu vi um homem prestes a abandonar o futuro. E eu vejo uma mulher que achou que podia comprar o meu destino. Eduardo respondeu. Você está desligada. E eu vou abrir processo. Não por vingança, por reparação. Helena empalideceu. Pela primeira vez entendeu que seu poder terminara não por um escândalo, mas por uma verdade. A notícia vazou, como sempre. Mas Eduardo não correu para controlar. Quando o assessor sugeriu um comunicado de imagem, Eduardo foi claro. Meus filhos não são campanha, e minha culpa não é slogan. Os dias seguintes viraram rotina de recomeço. Eduardo aparecia no portão da escola uma vez por semana, de boné e camiseta simples, para não atrair atenção. Aprendeu o nome das professoras.
Aprendeu que Daniel odeia banana amassada, que Rafael precisa de tempo para falar sem interromper e que Theo fica mais calmo quando alguém explica o porquê das coisas. Isabela, por sua vez, aprendeu a soltar o controle que a maternidade solo tinha imposto. Não soltou o cuidado, mas soltou a guerra. Permitiu que Eduardo buscasse os meninos para ir ao parque, desde que ele seguisse regras claras. Permitiu que ele ligasse à noite para dar boa noite, desde que fosse curto, leve, sem drama. E aos poucos, os meninos passaram a esperar a ligação. Numa tarde de sábado, no Parque do Povo, Eduardo trouxe 3 bicicletas pequenas. Isabela observou de longe, sentada em um banco. Eduardo correu ao lado deles, tropeçando, rindo, errando, recomeçando. Theo caiu e arranhou o joelho. Eduardo ajoelhou, soprou de leve e fez um curativo torto. Theo o abraçou sem pedir permissão. Isabela sentiu um aperto no peito e dessa vez não foi dor, foi alívio. No fim do mês, o conselho da Azevedo Systems cobrou presença, horas, resultados. Eduardo os reuniu na sala de vidro e falou com clareza. Eu vou diminuir minha carga como CEO. Vou nomear uma diretoria executiva. Eu continuo no conselho e na visão estratégica. Mas eu não vou mais sacrificar vida por reputação. Um conselheiro tentou argumentar. Isso é arriscado para o mercado. O risco maior é repetir o homem que eu era, Eduardo respondeu. Na mesma semana, Eduardo e Isabela tiveram outra conversa na mesma cafeteria da Groenlândia. Sem pasta, sem provas, apenas 2 adultos cansados tentando ser melhores. Você ainda sente alguma coisa por mim? Eduardo perguntou sem exigir resposta. Isabela olhou pela janela. Eu sinto respeito pelo pai que você está tentando ser, respondeu. E isso já é muito. Eduardo aceitou. Pela primeira vez, ele aceitou sem querer ganhar. Na noite em que completou 3 meses desde o casamento interrompido, Eduardo chegou à casa de Isabela para devolver os meninos. Daniel estava com sono, Rafael estava cantando baixinho e Theo segurava um desenho. É para você, Theo disse, entregando o papel. Eduardo abriu. Era uma família desenhada com 4 pessoas e 3 corações enormes em cima. A figura do pai tinha um boné e um sorriso grande demais. Eduardo engoliu o choro. Obrigado, campeão, Theo bocejou. Você vai voltar amanhã? Eduardo olhou para Isabela. Ela assentiu de leve, como quem diz, se você continuar merecendo. Vou, ele respondeu firme. Eu vou estar aqui. Quando entrou no carro, Eduardo percebeu que a cidade ainda era grande, ainda era dura, ainda era barulhenta. Mas pela primeira vez, ela não parecia um troféu. Parecia apenas o lugar onde ele ganhara a chance de recomeçar. E enquanto o farol fechava na Avenida Europa, Eduardo sorriu de verdade, sem gravata e sem máscara, porque finalmente entendeu. Sucesso sem família é só um prédio alto demais para quem mora sozinho. No domingo seguinte, os meninos fizeram questão de mostrar a Eduardo a caixa do tesouro onde guardavam coisas importantes, conchas, medalhinhas de papel e bilhetes que Isabela escrevia quando saía cedo para plantões. Daniel puxou um cartão antigo e disse, como se anunciasse uma lei. Aqui ninguém some. Se você sumir, a gente fica bravo. Eduardo riu e prometeu, eu não vou sumir. Algumas semanas depois, Laura enviou uma única mensagem, curta e definitiva. Desejo que você seja melhor do que foi comigo. Não me procure. Eduardo respeitou. A despedida dela era também um lembrete. Amar não é possuir, é reparar. Na audiência inicial contra Helena, Eduardo pediu sigilo sobre as crianças e exigiu que qualquer acordo incluísse indenização destinada a uma fundação para mães e pais solo da Zona Sul. Isabela soube e, pela primeira vez, sorriu sem esforço. Não era perdão completo, era um começo honesto, e isso mudava tudo já. Se essa história fez você sentir algo real, não saia agora. Deixe um nos comentários, escreva sua cidade e se inscreva no canal. Aqui, toda história tem um propósito, e a próxima pode tocar você ainda mais.